acabou aí com o evangelista Natan, e nessas últimas 5 lições que nós temos, nós vamos falar um pouquinho agora sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Tá? Quem está com o livro aí, começa na página 96. Essa primeira lição, eu vou tentar mostrar para vocês o intuito de Paulo, que levou ele a escrever essa epístola, essa carta, à região de Galácia, que hoje fica ali mais ou menos na parte da Turquia. É uma região na época da Ásia Menor, e era uma província romana, ou seja, estava sob o domínio romano. O que aconteceu, que você viu dentro da carta de Romanos e tudo mais, com o sacrifício e a morte de Jesus, todos os apóstolos começaram então a pregar o evangelho de Cristo. E com isso, as pessoas começaram a se converter ao evangelho de Cristo. Quem foram os primeiros a começarem a essa conversão? Os próprios judeus. Até porque o início de tudo foi com os apóstolos. Paulo veio um pouquinho mais para frente, o chamado dele veio um pouquinho mais para frente. Então os judeus começaram a aceitar e reconhecer que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus, que morreu na cruz, ressuscitou ao 3º dia, e a salvação vinha por ele. Mas tinha um problema. Alguns dos judeus, mesmo reconhecendo o sacrifício de Jesus, não se desligava da lei. E criou-se um grupo chamado judaizantes, que reconheciam a divindade de Jesus, mas acreditavam que ele veio para complementar e não para salvar. Ou seja, eu sei que Jesus é o Filho de Deus, mas isso não me dá respaldo de abandonar a minha lei. Isso não me dá respaldo de deixar de ir no templo, de fazer o meu sacrifício. Isso começou a causar problemas. E Paulo, vendo isso, sendo um dos primeiros a enxergar que a salvação é pela graça. Nós vimos isso na lição passada, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Essa região da Galácia estava passando por isso. Eles estavam sim acreditando que Jesus era o Filho de Deus, é o Filho de Deus, melhorando o tempo verbal aqui, mas que isso não tirava deles, ou não dava a eles a oportunidade de abandonar a lei. E nós vimos na epístola aos Romanos que Paulo estava a pregar justamente o contrário. Jesus cumpriu a lei nele. A lei não salva, a lei não justifica, a lei apenas vai apontar o pecado, o erro. Mas quem salva, quem justifica e quem dá acesso ao céu é só Jesus. Então Paulo se vê necessário escrever uma carta explicando todas essas coisas. Essa é a epístola de Paulo aos Gálatas, escrita na região de Galácia. Além disso, depois que Paulo começou o seu processo missionário e evangelístico, não só os judeus começaram a adentrar no reino de Cristo, mas Paulo também passou a pregar aos gentios. Tanto é que ele é conhecido como apóstolo dos gentios. E esses gentios começavam a adentrar esse mesmo evangelho de Cristo e causasse problemas. Por quê? Os gentios não conheciam a lei, não seguiam a lei e se davam com esses judeus que também aceitavam, mas não estavam em conformidade com a lei. E aí ficava a seguinte pergunta ali no meio: como é que eu me torno um cristão? É com a fé em Cristo ou com a fé em Cristo aliada à prática judaica? Você vai ver em Atos capítulo 15 uma reunião presidida por Pedro e Tiago, que foi conhecida como Concílio de Jerusalém. Essa reunião foi justamente para discutir essas coisas, porque havia essa discordância entre eles. Afinal de contas, os gentios que estavam sendo convertidos, entrando no evangelho através da pregação de Paulo, aceitando a Jesus, eles estavam sujeitos à lei, sim ou não? Então Paulo começa a escrever a Gálatas para poder desmistificar tudo isso, tá bom? Na página 96 e 97 você vai encontrar isso que eu estou falando aqui agora. Qual é o principal intuito de Paulo escrever a carta, em especial a essa região? Tá? Para explicar que a salvação não depende mais da lei, mas sim, única e exclusivamente de Jesus. E começar a tirar essa prática que estava adentrando
em regiões que ele já tinha até ministrado. E ele estava vendo, inclusive, tudo que ele tinha ensinado se perder, porque alguns judeus, mesmo convertidos a Cristo, não deixavam os seus rituais de fora. E eles achavam que, inclusive, ele estava falando até que Paulo estava dizendo, você está querendo afrouxar as coisas, pastor Cléber? Não, esse tal de Paulo aí está falando que as coisas são muito fáceis, é só crer nesse tal de Jesus aí, está tudo. Não, a gente até crê, mas a lei tem que ser cumprida. Esse tal de Paulo que ele prega aí, ele está fazendo, flexibilizando demais as coisas. E a gente sabe que na verdade não é isso. Então ele começa a escrever, os destinatários dessa carta é uma região ali hoje fica mais próximo da Turquia, era uma região da Ásia Menor que estava sobre a província romana, estava sob o controle romano. E o propósito dessa epístola, tá? Você está aí na página 97, ele vai citar alguns propósitos. Aqui eu faço questão de ler para você poder entender. O primeiro, tá? Opor-se à influência dos mestres judaizantes. Quem eram esses judaizantes? Esses judeus que, mesmo crendo que Jesus era o Filho de Deus, não deixavam a prática da lei. Então eles achavam que uma coisa vinha para completar a outra. Jesus não veio completar nada, Jesus veio cumprir a lei. Tá? Alguém cutuca o Baruque ali que está dormindo, ó. Refutar os erros doutrinários por eles difundidos. Quais são esses erros? Justamente o que eu estou falando, ó. Obediência à lei associada à fé é indispensável à salvação. Não é assim que funciona, mas é assim que eles pregavam. Que o crente é aperfeiçoado guardando a lei. O que nós vimos em toda a carta de Romanos? Que a lei não vai te aperfeiçoar nunca, a lei não vai te santificar nunca, a lei não vai salvar nunca. E restaurar os Gálatas, dando ouvido ao ensino dos judaizantes que haviam caído da graça. Então Paulo escreve essa carta para desconstruir um ensino que estava sendo ministrado naquela região e que estava se espalhando. Aonde Deus está falando, tudo bem, eu até sei que Jesus é o Filho de Deus, mas isso não me livra de cumprir a lei. Eu tenho que entrar no templo, eu tenho que fazer o meu sacrifício, eu tenho que adentrar o santo dos santos. A palavra mesmo diz que quando Jesus morreu, o véu rasgou de alto a baixo, e não é só o sumo sacerdote que tem acesso ao santo dos santos, mas eu e você também. Então esse é o propósito da carta de Paulo aos Gálatas. Tá? No texto número 1, na página 102, você vai encontrar aí na sua frente, olha aí para quem tem o livro, quem não tem eu vou explicar, um esboço de como que essa epístola vai ser explicada para vocês através do livro. Ele foi dividido em 4 partes. Quantas partes? 4. Bom, isso. Nós temos 5 aulas. Uma hoje, 2 na próxima aula e 2 nas outras que vai fechar a lição. Cada um desses tópicos é uma lição que vai ser ministrada. Você está vendo aí ó, o tópico 1. E o de hoje? Hoje é um geral. Vou falar da carta de Gálatas como um todo. Depois você vai ver. O tópico 1, Deus dá a Paulo o seu evangelho. Ou seja, Paulo vai explicar, porque ele foi muito questionado, principalmente porque ele foi um apóstolo que não viveu com Cristo enquanto Cristo estava na sua forma corpórea humana. Tá? E Paulo vai defender que o evangelho e o ministério chamado dele veio de Deus, através de Jesus. Depois o tópico 2, as escrituras ensinam o evangelho da fé. O evangelho só produz filhos e a liberdade cristã. Então cada um desses tópicos vai ser ministrado ainda nas próximas lições. Tá? Nós estamos na 6, tem a 7, a 8, a 9 e a 10. Cada uma dessas lições vai pegar um desses tópicos aqui. Nós temos mais 2 encontros para poder fechar isso daí. Bem, texto de número 2, que é o que vem realmente falando na questão do Saulo. Paulo vai iniciar a carta de Gálatas explicando e dando um testemunho de quem ele é e por que ele tem autoridade para falar daquilo. Tá? Antes, o texto fala que Saulo, na verdade, quem ainda, né, era um defensor da fé judaica. Ou seja, eu sei muito bem o que vocês estão pregando aí agora. Eu fui um camarada que fui ministrado, ensinado por um homem chamado Gamaliel. Gamaliel, para quem não sabe, era um dos líderes do Sinédrio. O que é um Sinédrio na época antiga? Sabe o que era o Sinédrio? Vou dar um exemplo para você entender, e qualquer semelhança não é mera coincidência. O STF antigamente. Sinédrio era o STF da antiguidade. É semelhante, igualzinho, tá bom? Qualquer semelhança não é mera coincidência.
Ou seja, era um corpo de altíssimo poder, que julgava, que deixava de julgar e tudo mais. E Gamaliel eram os doutores da lei judaica, pertenciam ao Sinédrio. E Gamaliel era um mestre, um doutor. E ele ministrou e ensinou tudo que o jovem Saulo, que era judeu, aprendeu. Então Saulo sempre foi um defensor da fé judaica. Tá? Ele era um perseguidor de cristãos. Você lembra? Você conhece a história de Saulo melhor do que muitos aqui. Era um camarada que mandava matar por muito pouco. Provavelmente estava ali presente quando sentaram a pedra em Estevão. Esse era o Saulo, um camarada que defendia a fé judaica. E ele admite isso. Eu sempre fui um defensor da fé judaica. Mas um dia eu tive um encontro que mudou a vida. E aí ele passou de defensor da fé judaica para defensor da fé cristã. As coisas mudaram na vida dele. Saulo, ele era assim, um fariseu. O que é um fariseu? Que ele segue à risca o que diz a Torá, que são os 5 primeiros livros. Eles se sentem separados, melhores, escolhidos. Esses eram os fariseus. Tanto é que os fariseus são os que mais tomavam burdoada de Jesus. Chegava lá, só tomava esporro, só tomava cascudo. Por quê? Porque se sentiam melhores que os outros, que eram doutores da lei, eram os que se achavam separados. A Torá, conheço tudo. E é normal que eles defendessem, então, a lei. E tirar a lei desse povo estava muito complicado. E Saulo estava nesse bolo aí. Saulo era um defensor da fé judaica, antes de se tornar um defensor da fé cristã. Por isso que ele, insistentemente, começou a ministrar que o que a lei trazia não ia levar para a salvação. Qual era o propósito da lei? A gente estudou na epístola passada. Então, se não tem lei, não tem como saber o erro. Então, a lei não veio para salvar. A lei veio para mostrar para você assim, meu amigo, se ninguém vir te ajudar, você está condenado. Porque pela lei, seu caminho é o inferno. Mas veio alguém que cumpriu aquilo que não podia ser cumprido para que você não fosse sentenciado por aquilo que estava escrito lá. Mas Paulo era sempre defensor da fé judaica. Aí no item de baixo você vai ver que ele passou então, da página 104, da fé judaica para a fé cristã. Conhece? Paulo estava a caminho de Damasco, tem um encontro com Jesus, uma luz resplandecente, pega Saulo no caminho ali, derruba ele do cavalo. Paulo, Saulo, por que me persegues? Ali ele tem um encontro com Cristo, fica cego, e então depois o Senhor manda um tal de Ananias ir lá orar por ele. E ainda chega para Ananias, vai lá, põe a mão na cabeça, eita glória, meu Deus, Saulo, e ora por ele. Ananias coça a cabeça assim, você sabe quem é ele? Mas você é Saulo, o cara mata só de piscar o olho. Já matou, você que eu vou orar por ele? O homem é cruel, o homem é perseguidor. Aí Jesus escuta tudo aquilo, parafraseando aqui, tá, eu já ouvi você falar tudo o que ele é, agora você cala sua boca e vai ouvir o que ele é para mim. Você vai lá e olha que para mim ele não vai escolhido. Então pouco importa o que as pessoas falam dele. Você falou o que você pensa dele, agora você vai ouvir o que eu penso dele. Então Ananias vai lá, ora por Saulo, e ali então você tem aquele homem que era perseguidor, vai passar a ser um perseguido. O que era doutor da lei e consciente ali entre todos de extrema inteligência, o pessoal vai achar que ele ficou doido. Porque a partir dali ele larga tudo que tem, vai pregar o evangelho. Então ele sai da defensor da fé judaica e entra para um defensor da fé cristã. E tudo isso por causa de um encontro com o Senhor. Tá? E aí, já que ele tem esse conhecimento, ele passa a ministrar e escreve aí todas as cartas, a qual nós vamos estudar em 3 fases. Caso vocês não tenham visto, quem tem livro, tá? As cartas de Paulo vão ser estudadas em 3 livros, pastor, como esse aqui. Esse aqui é um, ainda vem o 2 e o 3. Tamanha a quantidade e a importância dos escritos de Paulo para a fé cristã. Costumo até dizer, só um ponto rápido antes de eu ir para o texto 3, que se por um desastre, pastor Kleber, a gente perdesse todo o restante da Bíblia
e sobrassem apenas as epístolas paulinas, elas são suficientes para alimentar a nossa fé cristã e nos levar para a eternidade. Claro que isso não vai acontecer, é só uma suposição para você entender o tamanho da grandeza daquilo que Deus usou o apóstolo Paulo para escrever. Ou seja, todas as epístolas paulinas, ela sustenta a tua fé, ela te dá subsídio para caminhar aqui e entender tudo aquilo que Jesus quer que nós façamos, tá? Então você vai ver um perseguidor, defensor de uma lei, passar agora a ser o defensor da graça. Glória a Jesus. Ele vai passar então a pregar e desmistificar aquilo que antes era mencionado. E ele estava com um problema muito grande, porque dentro dele, ou seja, dentro da igreja, havia os convertidos que não queriam largar a lei. Eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, reconheço que Ele é o Filho de Deus, morreu, ressuscitou no terceiro dia, mas isso não me dá o direito de deixar a lei. Tá? E Paulo agora vai ter esse mistério. Como desfazer isso? Ele começa a escrever aos Gálatas tudo aquilo que ele passou, que ele é, por que ele é um apóstolo, mesmo que não tenha andado, não comeu com Jesus, não dormiu com Jesus, não orou com Jesus, mas isso não tira dele o apostolado e a autoridade que Deus deu para ele. Ok? Texto 3, sua conversão. Tá? Apesar do encontro de Saulo com Jesus ao caminho de Damasco, o texto traz aqui algumas situações que podem ter ajudado, tipo assim, já tinha uma sementinha plantada no coração dele, tá? Fala de alguns fatores que podem ter influenciado já o próprio Saulo a pensar, será que eu estou no caminho certo? O primeiro é o próprio conselho do seu mestre Gamaliel. Eu queria que alguém lesse, por gentileza, de forma muito rápida, Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Você está dormindo? Não, né? Verso 38 e 39. A gente não vai fazer a leitura de todas as referências, porque isso demora. Atos 5? Atos, capítulo 5, verso só 38 e 39. O que está escrito aí? E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é do homem, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Isso é Gamaliel falando. Os apóstolos estavam sendo perseguidos. Eu vou resumir. Está falando assim, olha só, larga a mão desses caras. Se a obra deles for do homem, não vai para frente não. Agora olha só, se for de Deus, vocês vão arrumar um problema com vocês. Vocês estão combatendo pelo próprio Deus. Isso Gamaliel, um doutor da lei, líder do Sinédrio. E Paulo estava ali no meio.